Só tem segurança e força para decidir na vida quem toma o Pai. Quem não toma o Pai sofre as consequências da insegurança e também a falta de força na hora de tomar decisões. Seja bem-vindo você que está chegando aqui nessa live, onde nós vamos estar falando um pouco acerca de tomar a força do Pai, tomando o Pai divino. Então, quem estiver chegando aqui agora, Glacilene, seja bem-vinda aqui. Raimundo, seja bem-vinda. Vamos agora estar entrando nesta nossa reflexão. E quem estiver chegando aí agora, compartilhe essa live para mais pessoas. Vamos tocar aqui do ladinho, a gente consegue compartilhar essa live com mais amigos, pessoas que gostariam de saber acerca deste tema, que gostariam mesmo de saber um pouco mais acerca do conhecimento sistêmico, tomando o Pai divino e tomando o Pai humano. Quais são as consequências que nós temos na nossa vida ao ter a postura de tomar o Pai, de tomar essa força da vida, de tomar essa vida que vem desse Pai? Então, quem estiver chegando aí agora, Dagmar, Raimundo, sejam bem-vindos aí, sejam bem-vindos. Estão me escutando bem, gente? Quem está chegando aí? Quem estiver chegando aí pode falar se está ouvindo bem ou não, pode comentar. Vou estar colocando aqui também, fixando o comentário. Curta e compartilhe. Ana Clara, seja bem-vinda. Raimundo, seja bem-vindo. Aqui. Ótimo. Bom, sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando aqui para nossa live. Para vocês aí, o sinal tá bom? Tá chegando bem? Estão escutando o meu áudio bem ou não? Me dá a resposta aí, quem tá chegando aqui agora. Está me ouvindo bem ou não? Vamos ver aqui. Sim, Dagmar. Ótimo. Vamos compartilhar com mais pessoas. Eu também vou compartilhar aqui com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso mesmo a esse momento, que vai ser um momento riquíssimo de partilha, um momento onde a gente vai estar falando mesmo acerca dessa força que é o Pai na nossa vida. Essa força mesmo que nos dá toda a segurança para a decisão, nos dá a segurança mesmo para decidir o nosso caminho, a decisão para trilhar um caminho profissional. E essa jornada é uma jornada que te prepara para isso. É uma jornada sistêmica, é uma jornada da qual te prepara para ter consciência da força do Pai e te dá também recursos de como tomar o Pai divino e como tomar o Pai humano. Então, você que está chegando aqui agora e que está mesmo, por exemplo, vendo a repetição dessa live, a live que vai ficar gravada aqui por poucos dias. Ontem nós falávamos acerca do se colocar no lugar de filho. O quanto que é importante estar no lugar de filho e o quanto que esse primeiro lugar na vida é um lugar que me dá base para estar em outros lugares. Estar no lugar de filho, estar neste lugar, nessa postura diante da vida, é o que me dá força para ter segurança na hora de tomar decisões, na hora de dar passos em direção ao nosso sucesso, em direção à vida, em direção ao mundo, em direção ao que vamos fazer no mundo. Então, o fato de tomar o Pai passa por uma primeira postura, que é tomar e ter a postura de filho. Essa é a primeira atitude que nós devemos ter diante da vida. Johnny, e vocês que estiverem chegando aqui, gente, se vocês quiserem fazer perguntas também, contribuições, pode estar tocando aqui. E eu vou pedir vocês também para curtir aqui, toca nesse coraçãozinho aqui, porque quanto mais vocês tocar nesse coraçãozinho aqui, mais o Instagram ele vai mostrar essa live para mais pessoas, né, que precisam desse conteúdo que é
um conteúdo incrível. Fátima, assistam, seja bem-vinda. Flávia Marques, visagista, seja bem-vinda. Juliana Pastorello, seja bem-vinda também. Sejam bem-vindas aqui a esse nosso momento em que nós vamos estar mesmo trazendo uma consciência de como a relação com o nosso Pai impacta na nossa vida atual. Eu sempre gosto de falar que a maioria das pessoas tem um pensamento mecanicista e tem um modo de enxergar a vida como em partes, como se uma parte não tivesse correlação com a outra. E por isso que as pessoas às vezes não conseguem fazer a ligação quando a gente fala bem assim, olha, essa sua questão profissional, essa sua questão com relação ao dinheiro, essa sua questão com relação ao seu relacionamento amoroso, isso aí é algo que vem lá da tua família, né? Como que os teus pais se olhavam, como que você olha para os teus pais, ou como que você olha para a união dos seus pais. E algumas pessoas até se assustam quando a gente fala desse movimento de olhar para o pai e para a mãe. Algumas pessoas se assustam assim, falando, nossa, Johnny, mas que relação que tem o fato do meu pai e da minha mãe, a questão do meu pai e da minha mãe com a minha vida profissional? Tem tudo a ver, não se separa, compreende? Ó, o canal do padre tá aí, Miguel acabou de fazer uma live agora maravilhosa, se bobear vou te puxar para cá. Vinícius, Valério, Ariane, seja bem-vinda, Márcia também, Jacira, Edilson, Fabinho. Então, como eu estava falando com vocês, o fato de tomar o Pai, e por que eu quis colocar tomar o Pai divino e o Pai humano? Porque teve um ser humano que passou aqui nessa terra e nos deu uma lição, aliás, várias lições, que foi Jesus. E Jesus a todo momento se colocava no lugar de filho, e ontem eu fiz aqui, trouxe para vocês mesmo uma reflexão acerca dessa postura em que Jesus se colocava no lugar de filho e o quanto que isso trouxe para ele força. E quando Jesus fala bem, se tendes coragem que eu venci o mundo, é porque ele tinha consciência da sua filiação, tinha consciência do quanto que tomar o Pai é importante no processo. E Jesus, em várias passagens bíblicas, ele trazia isso para nós. Eu e o Pai somos um. Então a postura de filho é a postura que nos dá segurança na vida. E é justamente sobre isso que a gente está se aprofundando aqui e se aprofundando nessa jornada. Tomando o Pai divino e tomando o Pai humano. Geralmente quando você nasce, pelo menos a maioria das pessoas, quando nós nascemos, a primeira pessoa que nós temos contato depois de sair daquele ventre, do ventre da nossa mãe, é o nosso pai. E a forma como nós lhe deparamos com o mundo, e a primeira, digamos assim, estranheza que nós temos é esse movimento de encontro com o Pai, quando nós saímos do ventre da nossa mãe. Isso na maioria das histórias. Existem histórias, claro, que o pai não está tão presente. E isso também impacta na vida do bebê. E aí a gente poderia entrar aqui, gente, em vários assuntos, por exemplo, de como que o tempo ultrauterino, de como que a nossa gestação, de como que a sua gestação impacta na sua vida. Como que a sua gestação impacta até hoje nas suas relações. Quem estiver entrando aí agora, toca aqui no coraçãozinho, vamos curtir, compartilhar essa live que está maravilhosa. Flávia Giovanelli chegou aí também, Rose Carla, Ida Lúcia, Silnives também está aí. Então, a forma como eu vim ao mundo e como foi a minha gestação também impacta. E eu tive meu pai presente na minha gestação ou não? Como que eu me relaciono? Por isso que eu sempre falo que diante de uma história, diante de uma vida, diante de um processo de autoconhecimento, nós precisamos ter e fazer um movimento de ter
um olhar de compreensão para o outro, de ter um olhar de compreensão para a vida como ela é, para a história do outro como ela é. A forma, o que eu vivi na minha gestação também traz impactos na minha vida. E nessa semana, onde eu me propus trazer para você aqui um pouco acerca deste movimento de tomar o Pai, e eu, dentro desse movimento de tomar o Pai, foi um movimento muito forte que eu fiz na minha vida, na minha história, e foi graças a esse movimento de tomar o Pai que eu tive aqui o primeiro contato com as constelações, e foi aonde as constelações entraram na minha vida, esse saber sistêmico, essa consciência sistêmica entrou na minha vida e trouxe uma transformação, e isso ecoou em todas as áreas, ecoou na esfera profissional, na esfera dos relacionamentos, na forma de me relacionar com a minha mãe, na forma de se relacionar com o meu eu masculino, com a minha masculinidade. Esse olhar e este tomar o Pai. E ontem eu falava aqui na live, quem não assistiu a live ontem, ela está salva ainda por um tempo determinado, não vai ficar salva. Ontem eu falava na live que esse movimento de tomar o Pai é um movimento que pode sim levar um tempo. Pode sim, porque cada um tem uma história diferente com o Pai. Mas é um movimento necessário diante da vida. É um movimento necessário diante da vida. E eu repeti muito também ontem o quanto que a nossa postura como filho vai impactar em todas as áreas da nossa vida. Se eu não sei, pensa só, gente, é um beabá da vida, isso é um beabá da vida, isso é um beabá para quem está começando o processo de autoconhecimento. Se você não está bem no teu lugar de filho, você não vai estar bem no teu lugar de esposo ou de esposa, ou de profissional. Se você não ocupa o teu primeiro lugar, que é o lugar de filho, os outros lugares na vida vão ficar incompletos, ou você não vai estar neles em plenitude, porque é um beabá da vida. E por isso, é por conta deste movimento, e aí foi uma coisa que ao longo desses anos, trabalhando com desenvolvimento humano, eu pude entender o porquê que tantas pessoas que em algumas situações tinham uma formação acadêmica perfeita, tinha mesmo toda uma capacitação técnica e não tinham sucesso. Às vezes tinha uma inteligência emocional, às vezes eram pessoas boas e não tinham sucesso nos relacionamentos, no relacionamento amoroso, no relacionamento com as pessoas. E eu fui observando ao longo do tempo que essa falta, esse lado, essa questão de estar incompleto nessas áreas da vida, era porque não estava no lugar de filho, o primeiro lugar que se deve estar. E aí eu fui investigando e percebendo esses comportamentos, e percebendo também em mim. Eu fui meu primeiro laboratório, percebendo em mim quantos comportamentos que eu tinha. E ontem eu falava um pouco aqui para vocês acerca dos comportamentos que eu tinha com relação às posturas que eu tinha com o meu pai, que não eram posturas de filho, mas eram posturas de um outro membro da minha família que eu estava querendo incluir no sistema. E isso levou a ter diversos conflitos. Estar no lugar de filho é acolher a vida. É acolher a vida tal como ela é. E tomar o pai, eu até coloquei aqui para vocês, né? Tomar o pai é ter força e segurança na vida. Porque a mãe é aquela força que nos acalenta. A mãe é aquela força
que nos toma, que protege, sabe? Que dá, que nutre, que dá o alimento. A mãe, ela tem essa missão no primeiro momento conosco, tanto que a gente sabe o quanto que é importante no primeiro momento, logo quando o bebê nasce, ele estar em contato com a mãe. Então a mãe é essa força que nos cuida, que nos protege no primeiro momento. E o pai é essa força que nos empurra para a vida. Vocês podem observar, por exemplo, quando a gente vê a diferença quando uma mãe está brincando com um filho, com um bebê, e quando um pai está brincando, né? A mãe geralmente tem aquela coisa do carinho e tudo mais. Olha só que honra, gente. Meu pai aí entrando na live. Que bacana. A mãe, ela tem aquele cuidado. Ó, meu pai tá entrando aí, ó. Pedro Vicente aí. Pai, um beijo. Um abraço. Andressa, bem-vinda também. Renogueira. Então, a mãe é quem traz o filho para esse acalento. O pai é aquele que pega o filho e empurra para o mundo. E quando uma mãe está brincando com o filho e quando um pai está brincando com o filho, a gente percebe esse comportamento. Lembra? O pai é aquele que joga para cima, que leva para andar de bicicleta, que leva para o futebol, ou seja, que sai com o filho para o mundo. O pai é que sai com o filho para o mundo e apresenta o mundo para o filho. Por isso que é importante tomar essa força, porque o nosso pai, só dele ter nos dado a vida, independente se esse pai ele faleceu cedo ou não, esse pai, só dele ter nos dado a vida, ele nos deu a força para a vida. Ele nos deu a força para seguir na vida e a força para seguir e ir para o mundo, para sair da toca, sair daquela proteção materna, que em um momento a gente vai precisar sair dessa proteção materna e vai precisar ir para o mundo. Então essa força advém de quem? Do pai. E qual é o primeiro movimento que eu preciso ter diante desse pai? Me reconhecer como filho. Reconhecer que eu na ordem sou pequeno e o meu pai é grande. Que eu sou pequeno e o meu pai é grande. Independente da sua formação, independente de quantas conquistas que você teve, talvez ao longo da sua vida você tenha tido mais conquistas materiais que o teu pai, mas isso deve colocar no teu coração uma gratidão pelo teu pai. Porque se não fosse o presente da vida, e a gente bate muito nessa tecla, e é uma tecla, gente, que assim, pode ser um pouco repetitivo, mas tem que bater na cabeça mesmo, na nossa cabeça, porque a gente é meio cabeça dura. Quantas vezes que eu tive que escutar, até hoje ainda me aprofundo dentro desse saber sistêmico, dentro da lei do pertencimento, dentro dessa postura de estar. Doutora Luciana, seja bem-vinda. Sâmia Cori, seja bem-vinda. Que prazer ter vocês aqui. Quantas vezes que eu tive que escutar e ainda até hoje me aprofundo sobre essa postura de estar no lugar de filho. Então o fato de martelar na cabeça da gente sobre essa postura de tomar o pai não é algo enjoativo, porque pensa só, foram anos, no mínimo, 90% da idade que você tem hoje, tendo a postura que você tem. E não vai ser ouvindo uma vezinha só que você vai, às vezes, mudar esse comportamento perante o pai. Então nós precisamos de escutar, ruminar, até que essa postura de filho esteja plena dentro de nós, esteja plena e conscientemente dentro de nós. E tomar o pai, e foi interessante porque há um tempo atrás eu até vou relatar sobre isso, estou preparando um material aqui para vocês, que eu fui fazer uma constelação empresarial, e dentro dessa constelação a pessoa ela tinha duas decisões, ela precisava de tomar uma decisão e estava num dilema, duas possibilidades.
Quando nós colocamos no campo as duas possibilidades, o que acontece? O campo mostrou que as duas possibilidades eram boas. As duas possibilidades, tanto a possibilidade A quanto a possibilidade B. E eu amo a constelação em grupo, sabe por quê, gente? Na constelação em grupo, eu não tenho que insistir para cabeça dura entender, sabe? Eu não tenho que ter uma narrativa, porque é enjoativo às vezes, sabe? No processo de autoconhecimento, você ter que utilizar de uma persuasão para a pessoa compreender uma atitude inconsciente que ela está tendo. Isso é chato demais, eu não gosto disso, sabe? Uma vez que você está num processo de autoconhecimento, que você busca um profissional, escute. Então eu amo a constelação em grupo por conta disso, porque ali, tô neutro, ali o campo mostra. Se a pessoa quer ver, bem, se não quiser ver, ok. E aí dentro dessa constelação empresarial, essa cliente estava com essas duas possibilidades, A e B. E aí o campo mostrou que as duas eram boas. E que a dificuldade dela estava em quê? Em não conseguir tomar a decisão. E aí nós fomos para uma outra segunda parte da constelação. De onde que vem essa falta de força de decidir? Vinha da relação dela com o pai. Como que essa cliente enxergava o pai? Como um fracassado profissional. Isso é grave. Isso é grave. Por mais que nós tenhamos todo o sucesso da vida, nós não temos o direito de olhar para os nossos pais como fracassados. Você me está perguntando aí o que é, vou ter que te ligar para saber o que é repetir. Repetir, Samia, repetir sobre as leis sistêmicas. Dr. Roger também está aí, que prazer receber você, que joia. Sejam bem-vindos, Dona Fran, que bacana. Então, dentro dessa constelação, essa cliente percebeu que não era sobre decidir sobre A ou B, porque as duas possibilidades eram maravilhosas. Mas a questão estava em que nela faltava força para decidir. E essa força que faltava dela de decidir vinha da forma como ela enxergava o pai. Enxergar o pai como um fracassado. Nenhum de nós tem esse direito. Se eu enxergo o meu pai como um fracassado, a minha vida é um fracasso, então. Lógico. Isso é uma lógica. Se eu enxergo o meu pai como um fracassado, a minha vida é um fracasso. E a minha vida vai ser um fracasso. Por conta dessa forma que eu enxergo o meu pai. É muito delicada a forma como nós enxergamos este homem e essa mulher que nos deu a vida. E precisamos nos ver como pequenos diante deles. E aí, Samia, voltando aqui ao que você falou de repetir, precisamos repetir muitas vezes que diante deste homem e desta mulher, nós precisamos de nos ver como pequenos. E é nítido, gente, direto, a gente precisa, é só a gente orar e vigiar e se policiar para ver quantas atitudes que nós temos que muitas das vezes demonstram uma atitude de alguém que se acha estar acima dos pais. E é uma linha muito tênue diante da situação em alguns momentos. Claro que existem algumas situações que são um pouco mais delicadas, eu já acompanhei algumas já, onde, por exemplo, a pessoa era filha única e não tinha ninguém para cuidar do pai e tudo mais, e enfim, não tinha condições de pagar uma casa de repouso, profissionais que cuidassem do pai. Então ali era uma linha muito tênue de estar naquele lugar de cuidador e ao mesmo tempo de filha. Quase que impossível estar no lugar de filha numa situação como essa. É difícil. Então, se você não está nesse lugar, aproveite enquanto há tempo de entrar dentro de você e tomar o teu lugar de filho. E estar nesse lugar de filho. Então, o que tem a ver essa relação com o pai em relação à minha vida profissional? No mundo você vai ter, como dizia Jesus, né? No mundo vai ter aflições. E às vezes eu vejo tanta gente aflita, por exemplo, no fato de ter que decidir, ter que tomar decisões, às vezes deixam as pessoas aflitas. E aí é onde eu preciso ir para a força do pai. E preciso tomar essa força do pai.
Por isso que é importante, dentro da psicologia existe esse campo da psicologia comportamental e existe um campo de estudo dentro da psicologia que diz que a criança, a partir de uma certa idade, ela precisa ter um contato com o pai. A partir dos 3 anos de idade ali, para ter o contato com o diferente. Para ter contato com aquilo que é diferente daquele ventre da mãe. Sabe? Então, mergulhar neste caminho, tomar o Pai é ter força para o mundo, é ir para o mundo, é essa força que me leva para o mundo, que me dá essa força de decidir. E esse tomar, às vezes, é um processo lento. Como eu falei com vocês na live ontem, meu processo demorou praticamente para começar a ter essa consciência e começar a buscar isso, foram 10 anos. Por conta de conflitos e situações que eu vivi no meu sistema familiar e de outras coisas que eu precisava resolver antes de decidir tomar essa força. Quem está aí com a gente? Joyce. Fala aqui, gente, de onde que vocês são? Rafael Campos, Jacira, Paula, Fernanda, obrigado, Paula. Que bom te ter aqui também, que bacana. Então, tomar esse pai, tomar a mãe, Maiara, seja bem-vinda. Tomar este pai, tomar essa mãe, e principalmente nessa semana, onde nessa jornada, e ontem eu sugeri para vocês, quem está aqui e não assistiu, para assistirem o filme A Cabana. Assistam o filme A Cabana. Dentro desse filme A Cabana, nós temos mesmo um grande exemplo e uma situação mesmo ali dentro do contexto lúdico do filme de como tomar o pai, de como viver esse processo e como que a força do pai é importante em certos processos da nossa vida. O como que essa força do pai é importante em decisões que eu vou tomar, em encarar o mundo como ele é. A força do Pai me dá condições de encarar o mundo como ele é. Encarar, enfrentar, não ter medo. Não ter medo de ir para o mundo, de sair daquele aconchego da mamãe, de sair daquela proteção materna que é boa e que é gostosa, sim, é maravilhosa essa proteção materna da mamãe. Mas chega um momento que é necessário a gente ir para o mundo. E aí não tem como. Precisamos dessa força do Pai. Precisamos tomar essa força de ir para o mundo. Quem tá aí, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós estamos chegando já no finalzinho da nossa live, da nossa aula de hoje. A gente vai terminar com a meditação. Vocês podem fazer perguntas aqui também, tá? Que é muito bom a gente poder compartilhar não só do nosso ponto de vista, mas também acerca, às vezes, a sua dúvida é a dúvida que o outro tem. Então, isso é um movimento muito importante, né? Amandinha, seja bem-vinda. Amanda, tudo bom? Então, tomar o Pai, ter decisão, ter força para decidir é essencial. Talvez a sua vida não parou hoje ainda, talvez a sua vida esteja no fluxo. Eu conheço pessoas que estavam com a vida em fluxo, chegou um momento que precisou de rever essa história com o Pai, precisou de rever essa relação com o Pai. Então é isso, minha gente. Hoje é o que eu tenho para compartilhar aqui com vocês acerca deste movimento. Tomar o Pai é ter força para o mundo, é olhar para esse Pai como aquele que nos deu a vida. E existe algo maior do que a vida? Existe algo maior do que a vida? Não. A vida é o maior presente que nós recebemos. E esse Pai e o seu Pai é responsável por 50% da sua vida. O seu Pai é responsável por 50% da sua existência. E é importante que nós possamos honrar o Pai.
E nessa semana eu estou martelando muito aqui, fazendo essa jornada, tomando o Pai humano, tomando o Pai divino e tomando o Pai humano, porque quando se trata de trabalhar questões com o Pai, a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de trabalhar isso. A gente percebe nas constelações questões um pouco mais graves e mais delicadas, sempre com relação ao pai. O pai é o que tende a ser excluído sempre. O pai é o que sempre tende a ser excluído dentro de uma relação. São coisas naturais que acontecem, sabe? Porque muitas das vezes o pai, como eu falava na live ontem, quem não assistiu, volta lá e assista. Como eu falava ontem, a mulher, ela já tem dentro dela, dentro do seu corpo, uma preparação para ser mãe. E dependendo da sua história, até mesmo uma preparação psicológica para ser mãe um dia. O homem não. O homem, ele não nasceu aprendendo a ser pai, e ele, em algumas situações, não vai conseguir ser um pai perfeito. E quem somos nós para exigir? Até porque por detrás desse pai existe também uma história. Por detrás desse pai existe uma trajetória. Esse pai também teve um pai. E aí eu repito mais uma vez, assista o filme Acabando que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Esse pai também teve um pai e uma mãe. E às vezes esse pai, ele não teve a possibilidade de ter o contato e essa possibilidade de autoconhecimento que você tem hoje, está aqui assistindo. Talvez não ouviu ao longo da sua vida palavras de amor, afeto, carinho, sabe? Então nós devemos pensar 2 vezes antes de emitir qualquer crítica com relação ao nosso pai. A gente não tem esse direito. Como filho, não. Como filho, nós não temos esse direito de criticar como pai. Se você critica o teu pai como pai, se prepare se algum dia você tiver filho, que ele vai aprender a ser filho como você é filho. E é uma lei da natureza isso, sabe? Isso é uma lei da natureza. Não adianta, você pode negar, não tem problema. É uma lei da natureza. Então nós não temos direito, enquanto filhos, de criticar o nosso pai. É aceitar e tomar o nosso pai como ele é. Tomar o nosso pai da forma que ele é. E se alegrar com isso. Bert Hellinger sempre falava, quem toma o pai e se alegra com o pai, se alegra com a vida. Se alegra com a vida. Então, quanto mais você se alegrar com o seu pai, mais você vai se alegrar com a vida. E não adianta querer achar receitinha para felicidade, não, gente. Eu não tomo meu pai, eu não falo com meu pai e tô lá lendo 20 segredos para a felicidade, né? Enchendo a cara de livros de autoajuda, enquanto não tomo meu pai, enquanto não me alegro com meu pai e com a minha mãe. Hoje a gente está batendo, essa semana a gente está batendo na tecla do pai, porque é dia dos pais domingo, né? E nesse dia dos pais domingo, quem ganha o presente é a gente. De ter um pai e de ter a vida. Que se esse pai não existisse, você não existiria. E ponto final. Não tem discussão nisso. Se esse pai não se arriscasse, às vezes, ser um pai, mesmo com as suas imperfeições, porque nenhum de nós somos perfeitos, você não existiria. Você não teria vida. Qual é a outra forma de você vir à vida? Não teria outra. Da cegonha que quer trazer você? Não tem. Se esse pai existe, se você existe, é porque esse pai existe. E um dia teve a coragem, a ousadia de se unir a uma mulher, de conhecer uma mulher e de tomar uma mulher como esposa e de se entregar a uma mulher e assim poder te dar a vida, poder transmitir essa vida para você. Gente, não é fácil tomar o lugar de filho, não. Não é fácil aprender a ser filho, né? Isso é um aprendizado constante. Eu estou aprendendo ainda.
Tô junto com vocês aprendendo e tomando esse lugar a cada dia mais. E como eu falava na live ontem, a minha grande inspiração para tomar esse lugar é a pessoa de Jesus. Porque ele tomou esse lugar de filho muito bem tomado e deixou a lição pra gente aí. Tá lá, só ler. Só ler. Entender as posturas que Jesus tinha enquanto filho. Sabe? Que colocava o pai acima de tudo. Sabe? Que tinha esse relacionamento próximo com o pai. Que tinha mesmo essa gratidão pela vida. Se eu olho para os pais, se eu olho para o meu pai como um fracassado, fracassado primeiro sou eu na vida. Então, preciso olhar para aquele homem com muita gratidão, com muita honra, com muito respeito. E como eu falava com vocês no dia de ontem, meu pai tá aqui assistindo a live aqui, um presente da vida. Nem esperava isso, né? Mas como eu falava com vocês ontem, como que foi leve para mim e como que eu levo hoje e fazendo essa jornada com vocês aqui, o quanto que eu pude perceber que os desafios que o meu pai me colocava na vida, até mesmo a força do trabalho, que eu sempre falo com o meu pai, aprendi isso aí com você, sabe? Essa força para o trabalho é uma força que vem do meu pai, sabe? Diante dos desafios. O pai e a mãe, pais que com as suas imperfeições criam filhos fortes, sabe? Quanta gratidão eu tenho pelo meu pai por ele não ter sido mole comigo na vida. Porque pai que é mole com filho, cria filho fracote. E eu posso dizer isso com toda a propriedade da minha história. Não trocaria a minha história de vida por nada do mundo. Hoje eu olho para essa minha história e tenho uma honra muito grande diante de todos os desafios que meu pai me colocou na vida, diante do caminho do trabalho, do caminho de desafios de relacionamento que todos nós temos, que eu tive. Tudo isso me fez forte ao longo desse caminho. Tudo isso me fez forte. Então, tudo que você viveu agora, falando aqui para quem vive momentos desafiantes com os pais, para quem às vezes não tem uma boa relação com os pais, se você não tem uma boa relação com seu pai e não procura melhorar isso, é porque você é fraco na vida. Então, tome jeito e fique forte. Procure. Porque eu e você que estamos aqui temos a possibilidade de nos autoconhecer e conhecer a nossa história. Os nossos pais não tiveram acesso a terapia, a livros de autoajuda, a palestras motivacionais, YouTube, não tiveram acesso a tudo isso. Eu e você temos. Então, se você tem desafios no relacionamento com seu pai, e agora eu pego um pouco mais duro aqui, procure resolver. Aquilo que eu falei na live ontem, seu pai não perde nada de você não estar procurando ele. Quem perde é você, de não estar tomando a bênção deste homem para a vida e para o mundo. Sabe? Então procure resolver isso dentro de você. Isso é algo que você vai colher os benefícios. Você vai colher os benefícios desta busca. E isso vai refletir sim em todas as áreas da sua vida. No seu relacionamento com os seus filhos, se você já tem filhos, nos seus relacionamentos com a sua profissão, com o mundo, a forma como você se relaciona com o mundo. Então, seja forte e procure tomar esse pai. Se tem um lugar na vida que você pode estar como pequeno, é diante do pai e da mãe. Esse é o lugar que você tem que aproveitar e ser pequeno, porque lá no mundo você não precisa ser pequeno não, lá no mundo você tem que ser forte. Lá você pode ser grande. Lá Deus te fez para você ser grande, para você vencer, para você conquistar, sabe? Mas você só vai conseguir ter essa força quando você primeiro se coloca como pequeno diante do seu primeiro mundo, que é o quê? O seu pai e a sua mãe. Quando você, dentro desse universo, entre você, o seu pai e a sua mãe, você se coloca como pequeno, você está preparado e forte para ir para o mundo, sabe?
Agora, se dentro desse relacionamento entre o seu pai e sua mãe você não se coloca como pequeno, aí você pode beber motivação todo dia, ver vídeo motivacional, fazer hipnoterapia, hipnose, PNL, essa coisa, coach e tudo mais, que eu já fiz esse trem tudo aí. Aí você pode tentar fazer isso tudo, mas não vai ter força. Não vai ter força, porque essa força vem de dentro. Vem de dentro de você. Vem de dentro. E se vem de dentro, essa força que vem de dentro vem de quem te deu essa vida. Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês aí, gente. Quem tá aí chegando agora, o Dagmar, CFC Melo, William Nunes, seja bem-vinda. Gisele, seja bem-vinda, gente. Então, nós vamos encerrar o nosso momento de hoje aqui. Muito obrigado para vocês que estiveram aqui no dia de hoje, compartilhando. Vou deixar essa live salva aqui e nós vamos se falando. E amanhã nós temos o nosso encerramento dessa jornada, tomando o Pai Divino e tomando o Pai Humano. Tá joia? Um grande abraço, beijo para vocês, uma boa noite, uma noite de excelente descanso para vocês, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.